Amém. Quero cumprimentar a igreja, os amigos que nos assistem via internet. Prazer estarmos juntos para adorar o nosso Deus. Antes da mensagem, quero comunicar à igreja que não amanhã, domingo, mas o próximo domingo, não teremos culto aqui na igreja, porque haverá programação do Coral Vivace no SIC. E todos estão convidados. Você deve comprar o seu ingresso antes, porque não se vende no dia e nem na hora. Então, já foi anunciado aqui, você deve entrar lá no site e comprar e adquirir o seu ingresso. Então, no dia 23, estaremos todos lá no SIC para prestigiar a nossa igreja através do coral. Feche seus olhos para nós orarmos, por gentileza. Senhor, nosso Deus, vamos abrir a Tua palavra nesta hora. Pedimos que o Teu Espírito nos conduza, que nos dê a compreensão e também o poder para viver segundo aquilo que o Senhor nos revela. Em nome de Jesus. Amém. Se você trouxe sua Bíblia, por gentileza, a primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. E vamos ler os versos 1 a 6, e serão os versos do estudo desta manhã. 1 de João, capítulo 2, versos 1 a 6. O apóstolo escreveu: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O título da mensagem de hoje é A Prova que Sou de Cristo. Para João dizer o que ele vai falar dos versos 3 em diante, ele usa o verso 1 e o verso 2 como base, onde ele diz que se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando ele diz se alguém pecar, não está dizendo, dando uma liberdade para alguém pecar, mas ele está dizendo de uma possibilidade. Isso é, se alguém caiu em algum pecado, ou se alguém cometeu algum pecado, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E a ideia de advogado para João aqui não é alguém que vá defender você, mas a ideia é que alguém que está ao seu lado, diante de alguém. Portanto, a colocação seria, se você pecar, se você cair, não fique prostrado nisso, não se condene por causa disso, porque ele diz que Cristo vem ao seu lado para erguer você, oferecendo o seu perdão, sua misericórdia, sua compaixão, e dando a certeza que perante o Pai, Ele apresenta o nosso perdão, a nossa confissão e nosso desejo de voltarmos para Ele. Portanto, ele diz que Jesus Cristo é o único que é justo, ele é o único que pode estar diante do Pai para nos apresentar perante Ele. Somente Ele pode fazer isso. Interessante que quando ele diz, se alguém pecar, se alguém cometer algum pecado, ou se alguém cometer algum ato errado, ele diz assim, nós temos um justo perante o Senhor, porque Ele sabe que os nossos pecados, jamais nós poderíamos chegar à presença do Pai por nós mesmos, porque o pecado habita em nós. Porque se nós cometêssemos ou cometemos apenas um pecado, isso já jamais nos daria acesso ao Pai. E ele diz com uma certeza absoluta, você tem Jesus Cristo perante o Pai. Ele está lá e Ele é justo. Ele pode chegar perante o Senhor e apresentar você perante Ele. Não há dúvida nenhuma que você tem alguém ao lado do Pai para defender você. E ele usa uma palavra clássica na Escritura, que é, Ele é a nossa propiciação. Isso é, Ele é o nosso meio de adquirirmos toda a misericórdia, perdão e compaixão de Deus. Ele é aquele que está entre nós e o Pai, e Ele é o único que pode, então, propiciar. Isso é,
ser o nosso intermediador entre nós e o nosso Pai. Assim, a condenação da lei, ela pode ser totalmente retirada, porque nós temos alguém que é nosso intercessor perante o Senhor. Todos os nossos erros podem ser perdoados, porque nós temos um propiciador, isso é, alguém que está lá, onde nós podemos então encontrar a misericórdia e a bondade do Senhor através dele. Tendo isso em mente, João vai dizer os versos 3 ao verso 6, onde claramente ele fala: nisto diz ele, sabemos que o temos conhecido e guardamos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e nele não está a verdade. E ele continua dizendo sobre essa questão de observar e não observar os mandamentos do Senhor. A prova de que alguém não é de Cristo, João deixa muito claro nesta carta, dizendo, é aquele que não guarda os seus mandamentos. Ele diz isso de uma forma tão simples que qualquer pessoa pode compreender no verso 4, onde ele diz, aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. João está dizendo mais ou menos o seguinte, há muitos que podem dizer, eu amo ao Senhor, eu realmente amo a Deus, mas não vive os seus mandamentos, mas não vive a sua vontade, não vive a sua palavra. E que valor teria isso, João está dizendo? Não há valor nenhum dizer eu conheço, isso é, eu realmente amo a Jesus Cristo. E há muitas pessoas que assim podem falar. Lembre de Pedro, quando disse que não negaria a Cristo, Senhor, eu te amo, jamais vou fazer isso. Apenas uma profissão de fé não tem valor se não tiver obediência. Por isso, João está dizendo, se alguém diz que ama Cristo, mas não guarda os seus mandamentos, ele está mentindo, ele está dizendo. E há uma coisa interessante aqui, que João diz que essa pessoa diz que conhece a Cristo, mas na verdade ele diz no final do verso, a verdade não está nessa pessoa. Ela está falando da boca para fora que ela ama a Cristo. Ela está falando sem realmente ter uma ligação íntima e profunda com Cristo. Ele diz, a verdade não está nessa pessoa. Ela pode dizer que ela ama Cristo, ela pode dizer que anda com Cristo, ela pode dizer que reverencia Cristo, mas se ela não anda na verdade, se ela não anda nos mandamentos do Senhor, se ela não anda no que a palavra ensina, ela não está na verdade. E há muitas pessoas assim. Há pessoas que vivem uma vida totalmente diferente daquilo que Deus deseja. E as pessoas dizem que amam o Senhor. E o que é mais triste aqui é que ele diz justamente que o conhecimento que essa pessoa tem de Deus ou de Cristo não é um conhecimento verdadeiro, é falso. Ele diz, portanto, o conhecimento que João fala aqui não é apenas de um conhecer sobre Cristo ou conhecer sobre Deus, mas é um conhecimento que entra na alma e transforma completamente a vida de uma pessoa. Essa é a pessoa que pode dizer verdadeiramente que conhece o Senhor. Ele pode apenas falar que conhece da boca para fora, mas a vida não é transformada por esse Senhor. A pergunta no verso é, quem é o mentiroso? Quem é que está mentindo aqui? Ele diz claramente, mentiroso é aquele que diz que conhece o Senhor, mas vive uma vida totalmente diferente daquela a qual o Senhor determina e a qual as pessoas devem viver. Ou seja, é aquele que não guarda os seus mandamentos. E a passagem é tão clara que não precisa de mais comentários. Mentiroso, ele fala de Cristo, mas não vive como Cristo. Mentiroso é aquele que diz que conhece muito a respeito de Cristo, mas na verdade ele não conhece o próprio Cristo. Ele toma ações onde ele está totalmente diferente daquilo que o Evangelho ou a verdade bíblica determina. Robert Kandenlich diz, a linguagem está mais forte do que nunca neste verso 4. Ele não apenas mente, ele diz, mas ele é um mentiroso. Ele não apenas, diz ele, não fala a verdade, mas nele a verdade não está. Deixa eu contar uma história para vocês sobre a importância desse verso 4. A história de um pai e um filho, ambos da igreja,
E o pai um dia estava fazendo algo errado em casa. E o filho disse: pai, o que o senhor está fazendo é contrário ao que Jesus nos ensinou. É contrário ao que a Bíblia nos ensina. E o pai disse: eu não me importo com isso. E o pai da igreja, um homem cristão: eu não me importo com isso. E você vai fazer como eu quero. O menino ficou tão decepcionado que abandonou a igreja, não quis mais cantar em coral, vir à igreja, reunião de jovens, nada, e saiu da igreja e ficou por muito tempo longe da igreja, até que Deus misericordiosamente o trouxe de volta. E então, ele dá uma declaração e o filho diz: eu percebi que não era a Bíblia ou a igreja que estavam errados, e sim a profissão de fé de meu pai, que era uma mentira. Às vezes, as pessoas dão um testemunho contrário daquilo que a Escritura nos apresenta. E João diz: isso é uma mentira. Você não pode e não deve viver assim. Deve viver como um cristão. Por isso, ele vai dizer que a prova de que somos cristãos é justamente viver como Cristo viveu, ou guardar os seus mandamentos. E vamos ver o que João quis dizer com isso. No verso 3, ele diz: e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. No verso 5, ele diz: mas quem guarda a sua palavra. Interessante que no verso 3 ele fala guardar os seus mandamentos. E no verso 5 ele fala guardar a sua palavra. Portanto, Jesus está dizendo que guardar os mandamentos e guardar a sua palavra é uma e a mesma coisa. Se na lei ele diz não matarás, no Novo Testamento ele diz: se você ficar com raiva de alguém, você está matando a essa pessoa. O mandamento e a sua palavra é uma e a mesma coisa. Então ele diz: mas se alguém guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou, diz Jesus. Interessante que ele começa: e nisto sabemos, há uma condição que virá. Nisso nós sabemos, isso é, o que ele vai dizer depois é que nos mostra o que determina que nós realmente conhecemos o Senhor. Ele diz que nós guardamos os seus mandamentos. Devemos entender que quando João escreve isso, muitas pessoas estão dizendo: o mais importante é você ter o conhecimento das coisas. O mais importante é você conhecer que Deus existe. O mais importante é você conhecer que Cristo morreu na cruz. O mais importante é que existe uma verdade. Tudo isso é importante, os gnósticos diziam isso. O mais importante é o conhecimento. Mas não havia nenhuma questão intrínseca ou importante da conduta. Bastava você conhecer e não importava como você vivia. A conduta não era importante. Aqui João derruba completamente esse pensamento, dizendo que se você apenas diz que conhece o Senhor, mas não tem uma conduta condizente com esse conhecimento, a sua profissão de fé é errônea e não é verdadeira. Portanto, Paulo em Romanos diz: os que praticam a lei, esses serão justificados. E Tiago 1:22 diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes dela. Claramente dizendo o que João diz nesses versos. Ele coloca uma condição: se guardamos os seus mandamentos, assim nós temos o amor de Deus. Se é uma declaração condicional, onde João está dizendo que, na verdade, alguém pode afirmar: eu conheço, mas o nega em sua vida, não guardando os seus mandamentos. Esse é aquele que, na verdade, ele não se importa com a imagem que a sua conduta traz para com a igreja ou para com o cristianismo. Você já viu pessoas que dizem: eu não me importo, desde que eu não seja prejudicado. Há pessoas que não se preocupam com a imagem da igreja, porque, na verdade, a igreja não faz parte da vida delas. Às vezes elas nem sabem se realmente a igreja na qual elas estão é realmente a igreja verdadeira, devem defender essa igreja. E aí está a razão pela qual as pessoas saem da igreja, fundam uma outra igreja, sem pensar que o que estão fazendo é uma afronta à igreja a qual Cristo fundou. Eu já falei e repito, essa igreja foi fundada abaixo do poder de Deus, não existe outra além dessa. Se você sair dessa, para onde você vai? Não tem outra igreja que Cristo fundou.
Se você fizer alguma coisa que mancha a imagem desta igreja, você está manchando a imagem da igreja que Cristo fundou. Portanto, não critique a igreja, não fale mal dela, não deprecie a igreja de mentir sétimo dia, porque essa é a igreja a qual Deus fundou. E seria uma mentira se você frequentasse a igreja, se você frequenta a igreja e você difama a igreja. Ela tem defeitos, sim, 1000, como todos nós temos. Ela erra, assim como todos nós erramos. Mas nós jamais vamos falar mal dela, porque ela não é de homens, mas ela é de Deus. Diz também o mentiroso, aquele que diz que ama o Senhor, mas não guarda os seus mandamentos, ele mente porque na vida dele, na sua conduta, ele não se preocupa com a honra de Cristo. E aí ele pode abrir uma situação de desrespeito a um próprio irmão. E eu gosto de tratar essa questão de alguém, às vezes, agir com você de uma forma injusta, com uma forma que Deus quer trabalhar com você, e não com a questão da injustiça do outro. E digo isso por experiência própria. Às vezes alguém vai tratar você mal, para Deus tratar com você e não com o outro. Quando eu estava na faculdade, tinha um professor que eu admirava muito, e eu comprei um presente a esse professor, e queria dar o presente a ele. Quando eu estava saindo da faculdade, ele passou por mim, conversando com algumas moças da faculdade, e ele me ignorou completamente, como se eu não existisse. Eu estava com o presente nas minhas mãos. Eu fiquei tão magoado, tão sentido. Eu fui para o quarto, joguei o presente na cama e fui brigar com Deus. Falei, Senhor, eu não admito isso. É o nosso ego. Nós queremos olhar para nós mesmos, né? Eu fui magoado, fui ferido. Mas, como sempre, você tem que colocar suas aflições ao Senhor. Me ajoelhei e fui falar com Deus. Aí Deus disse, Dirceu, quem é você? A quem você pertence? Se alguma coisa acontece a você, não é você, mas é a mim. Olha o que Deus falou para mim naquele dia. E Deus disse, aquelas jovens que estavam andando com o professor, precisam mais dele do que você. Você pode entregar o presente amanhã. Deus não afaga o nosso ego magoado e diz, tadinho que você ficou triste. Ele faz você ver a razão errônea pela qual você está com o seu ego machucado. No outro dia, encontrei o professor, nos abraçamos, dei o presente e pronto. Então, às vezes, nós vivemos uma vida dizendo, eu sou de Cristo. Mas quando Cristo leva a acontecer alguma coisa na nossa vida, que é para nós olharmos para nós mesmos e crescermos na dependência dEle, nós saímos difamando as pessoas, denegrindo a imagem. De que vale isso? Nós devemos viver de uma forma na qual nós honramos o nosso Senhor. Essa é a prova de que nós somos de Cristo. Nós vivemos para a imagem dEle. Por isso ele disse que nós guardamos os seus mandamentos, e a ideia aqui é ter no coração um viver conforme a vontade do Senhor revelada em seus mandamentos. Nós não fazemos aquilo que a nossa carne ou que a nossa própria natureza quer, mas aquilo que é da vontade do Senhor, o que o Espírito nos leva a querer. O verbo guardar está no tempo presente, que indica uma direção contínua da nossa vida. Isso é, nós como cristãos queremos constantemente viver para a honra e glória do Senhor. Nós constantemente queremos viver pela palavra e não pela nossa própria vontade. Nós constantemente queremos viver para a honra e a glória dEle e não a nossa. E digo, devemos cuidar muito de nós mesmos. Porque o grande problema não está na palavra ou na ação do Espírito em nós, mas em nós nos rendemos a esse Espírito. A prova de que somos cristãos é porque somos transformados pelo poder da palavra. O que Deus diz é mais importante do que nós mesmos, como Ele disse, que nós percamos a nossa vida para ganhar a Cristo, que nós esqueçamos de nós mesmos para que Cristo nasça em nós. Esta é a evidência de uma conversão verdadeira. Seja qual for a nossa profissão de fé, ela equivale a nada, a menos que Cristo seja revelado em nossa vida. Cada jota, cada tio, cada palavra da Escritura deve nortear a nossa vida prática. A vida do cristão deve estar em harmonia com a Santa Escritura, com a regra de fé para cada um de nós.
desde algo importante para você. Quando nós nos submetemos a Cristo. O que é submeter a Cristo? A verdade é que nós colocamos Cristo como sendo Ele aquele que comanda a nossa vida. Submeter é Ele que determina todas as questões. Ele que direciona a nossa vida. Ele que diz o que nós devemos fazer e como devemos passar os nossos dias. Quando nós nos submetemos totalmente a Cristo, quando nós colocamos ao controle dele através do seu Espírito, o nosso coração se une ao seu. Olha só. Quando nós deixamos que Cristo controle a nossa vida, quando nós nos submetemos ao seu poder, o nosso coração se une ao dele. A nossa vontade se funde à vontade dele. A nossa mente se torna uma com a mente dele. E os nossos pensamentos são levados cativos a ele. E nós vivemos a sua vida. O que Cristo diz que você deve fazer? E por que você não o faz? Para alguns, mudar a sua vida. Para outros, perdoar. Para outros, tomar uma decisão firme ao lado do Senhor. O que Cristo está dizendo no seu coração? O que Ele diz que você deve mudar? E é aí que está o segredo da nossa vida. A vida do cristão será: Jesus Cristo é o Senhor que manda em mim. Fala, Senhor, e eu obedeço. Esta é a vida e a regra de um cristão. Vamos ler os versos 5 e o verso 6 da passagem que estamos estudando. Mas quem guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Claramente, João está colocando perante nós a ideia de nós alcançarmos um propósito na vida. A palavra aperfeiçoar é justamente isso, é você alcançar o propósito, mas quem alcança esse propósito na sua vida é Deus através do Espírito. Através dele, ele quer fazer com que o amor que ele tem por você transforme completamente a sua vida. David Guzik, grande escritor, disse que a obediência é a certeza de que estamos em Cristo. Ele dá uma regra dizendo assim: um cristão não mais ama o pecado. Um cristão não mais fala de uma forma como vangloriando-se da vida de pecados que viveu. Para ele, aquela vida de pecados distante de Cristo é algo que ele abomina para sempre. Um cristão não planeja mais pecar contra o seu Senhor. Um cristão não se lembra mais com carinho dos erros da vida passada e longe do Senhor que ele vivia. Um cristão não desfruta mais do pecado como antes. Um cristão não se sente mais confortável diante do pecado. Ele transforma-se completamente pelo poder de Cristo. Há duas declarações nos versos 5, onde ele diz que nele nós permanecemos e nele nós estamos. Há uma declaração na carta de João. Essa carta foi escrita, é a carta base dos puritanos, porque essa carta diz: isso foi escrito para nós termos a certeza da vida eterna, diz ele. Portanto, quando João diz que nele nós permanecemos e nele nós estamos, João está dizendo de uma certeza de salvação. É sobre isso que ele está dizendo. A pergunta que João faz é: você tem certeza que você está salvo? Então, num contexto todo de você viver para Cristo, de você não viver uma mentira, a pergunta que ele faz é: você tem certeza da sua salvação? E há alguns indícios na carta de João onde nos diz essa certeza. Você gosta de ter comunhão com Cristo e com o povo dele? Essa é uma evidência daqueles que estão salvos. Sim, eu tenho o maior prazer da comunhão com o Senhor e viver com o seu povo. Aqueles que têm uma fé genuína, uma certeza da sua salvação, são aqueles que dizem e que gostam de andar na luz e não nas trevas. São aqueles que abandonaram o mundo. É aquele que admite e confessa os seus pecados. É aquele que na sua vida indica que ele ama a Deus e não o mundo. É aquele que na sua vida está caracterizado fazer o que é certo porque é certo e deixar as consequências com Deus. É aquele que mantém uma vida pura
é aquele que demonstra seu amor por outros cristãos, é aquele que tem uma consciência limpa, é aquele que experimenta a vitória contínua em sua vida, é aquele que, na verdade, é obediente ao Senhor. Se você tem uma ou várias dessas características, você é alguém que está salvo no Senhor. Talvez algumas você ainda não tenha, mas você vai procurar o Senhor para alcançá-las. Mas se você tem algumas delas, você já pode dizer, eu sou do Senhor. Quando uma alma recebe a Cristo, ela recebe também o poder de viver a vida de Cristo. Não há como nós vivermos uma vida diferente e dizermos que há fracassos em nós e não podemos alcançar. Porque quando você tem Cristo, você tem todo o poder do céu e da terra para viver a vida que Cristo viveu. A vida de um cristão, a prova de que sou cristão é ter uma fé inabalável de que Cristo é o meu Salvador, o meu Senhor, e eu confio plenamente que Ele é o meu advogado e o meu intercessor diante do Pai. Não tenho dúvida do que Ele fez na cruz por mim para me perdoar completamente. E também minha vida é permeada num constante voltar-se para a vontade do Senhor e não a minha. A vida de um cristão é constantemente voltada para fazer aquilo que a palavra determina e ser guiada por ela. Que Deus abençoe você. Que Cristo seja aquele que reine nos nossos corações, uma certeza completa e absoluta, que somos dele e para ele sempre pertencemos. Amém. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós queremos sempre pertencer a Ti, Senhor. Sermos Teus todos os dias e vivemos para Ti. Não somos perfeitos. E até que o Senhor volte, sempre estaremos nesta constante busca pelo Teu poder, pela Tua graça e de uma vivência conforme a Tua vontade. Mas que o Senhor continue conosco, nos guardando, nos guiando, nos fortalecendo com o Teu Espírito, nos dando a certeza que somos amados e protegidos, apesar das nossas falhas, mas que o Senhor nos levante a cada vez, Senhor, para andarmos mais e mais ao Teu lado e na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.